tarde, o pessoal toca aqui na comanda, a gente fala esporte lá. E aí galera, estamos aqui com o Felipe, preparador de goleiros aí de Juazeiro. Muito obrigado, Filipão, por ter aceitado esse convite, querendo ou não, não é só aceitar o convite pronto, é dizer que você está comigo, que vai dar certo esse projeto, como a gente comentou aqui em off, é um projeto inicial, mas que tende a dar muito certo por aí para a gente buscar sempre a valorização do preparador de goleiro e dos goleiros em si, né? Isso, exatamente. Foi o que eu falei, né? Primeiramente, parabenizar o Ítalo pelo trabalho, né? Que é uma coisa que hoje é muito difícil uma valorização da nossa área. Isso que ele está fazendo é captar ideias, conhecer pessoas, metodologias, trabalhos. Isso pode agregar você também que está aí assistindo. Show, vamos junto. Então, para apresentar rapidinho aqui o Felipe, se eu estiver falando alguma coisa, alguma besteira, você me corrige. Mas atualmente preparador de goleiros no Juazeiro, sub-15 e 17, Isso. não é isso? E lá no Cruzeiro, desde o sub-7 ao 17. Ao 17, né? Isso. Trabalhando lá com todas as categorias e tem goleiro de tudo. Pronto. Que é Aí só uma dúvida até mim, pode ser até que seja dos outros demais aí. Lá no Cruzeiro você já tem também a transição ali do campo do futsal pro campo de 11, não é isso? Isso. Existe a transição do campo de futsal para o campo de fut 11, que junto ao professor Samuel, ele fez um trabalho muito bacana recentemente agora com as categorias 15, 17 e na 13 também, entende? A adaptação ela acaba sendo um pouco complicada por conta do futsal e do fut 11, mas é coisa de tempo, demanda tempo e processo dia após dia vai evoluindo. Show. Então vamos lá, vamos pro primeiro tema aqui em si. A gente até falou aqui um pouquinho já, mas queria que a gente fomentasse mais a importância do preparador de goleiros para a equipe como um todo, como lá os 7 jogadores, os 6 jogadores de linha mais o goleiro, e no campo de 11 os 10 de linha mais o goleiro. Então a importância sim, do goleiro, do preparador de goleiro no clube e para o goleiro, Felipe, o que é que você acha aí? Hoje em dia é mais do que comprovado, né? Hoje em dia é mais do que comprovado e diagnosticado que é fundamental o trabalho com o goleiro. É fundamental ter uma pessoa específica ali, entende? É um trabalho diferente, é uma abordagem diferente, são transições diferentes. Muitas vezes uma pessoa que não sabe o dia a dia do goleiro, não sabe porque muitas vezes de um posicionamento, de um movimento. E por isso a importância, ele é capaz, o preparador de goleiro é capaz de trazer uma ideia do técnico e tentar implementar aquela ideia no goleiro, ajudando toda a equipe. Massa. Aí no segundo tema aqui é só tipo mais um conhecimento, tanto meu para mim e para a galera que tá no público lá, para saber como é que você faz assim o planejamento, nem que seja tipo dia a dia, semanalmente ou mensalmente. E como é uma curiosidade até minha, que tipo assim, durante um jogo, sei lá, vai jogar o Juazeiro contra o Ceará e seu goleiro lá do sub-15 num sábado vai fazer uma saída alta lá numa bola e erra a técnica. Aí como é que você faz para tipo mostrar para ele nos treinos, tipo, você lembra lá para ele, lembra daquele lance lá que você errou, enfim. Como é que tu faz teu planejamento e como é que tu corrige o que o teu jogador fez lá no final de semana no jogo? Bom, a gente trabalha, eu particularmente, eu trabalho com micro e macrociclos, né? Eu particularmente gosto de trabalhar a semana, eu gosto de planejar uma semana de trabalho, onde eu posso executar várias situações. Sempre visando o jogo? Isso, sempre visando o jogo, certo? Porque hoje em dia a parte coordenativa, a parte táticas, técnica, a gente consegue aperfeiçoar no trabalho da preparação de goleiros, entende? A partir do momento que há um erro e o meu atleta, meu goleiro, sabe como executar aquele procedimento, a gente relembra, a gente busca uma maneira que ele vá se lembrar de fazer e praticar aquilo que já foi repassado. Caso ele não saiba, a gente procura fazer uma pequena correção e insistir mais naquilo para ter uma memória mais rápida do acontecimento. Entendi. Terceiro tema aqui é mais como se fosse um processo ideal para os goleiros. Como é que você acredita que, tipo assim, o goleiro deve iniciar lá no futsal? Vale a pena o treinamento combinado dele no futsal e futsal?
Depois, em que momento você acha que é viável o goleiro do futsal ser inserido no campo, ter essa transição? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Hoje, mais do que nunca, é algo que é repleto, que é a dinâmica dos campos, futsal, fut7, fut11. Eu acredito que cada um tem a sua metodologia e vai ajudar no critério do goleiro, até certa idade. Eu particularmente acredito que até os 13 anos é fundamental para o goleiro a dinâmica entre futsal, campo, fut7, essa divisão, entende? O que acontece, a partir do momento que você chega ali aos seus 14 anos, o goleiro já sabe o que ele quer. Ele já sabe se ele quer continuar no campo, se ele quer continuar no futsal, e aí já é uma tomada de decisão do atleta, onde ele vai se sentir melhor. Porque a partir do momento que ele se sente melhor, se sente confortável no local, a tendência é ele render mais, aprimorar mais. Então, acredito que é muito importante as divisões de campo, fut7, fut11, mas chega um momento que ele precisa se adequar e escolher um no qual ele se sinta mais confortável e mais adaptado a fazer. Como eu disse, a questão da divisão, ela tem que ser bem planejada, bem arquitetada, onde ele faça as três modalidades, digamos assim. E vai chegar um momento que ele vai precisar escolher, certo? Entre o campo, o futsal e o fut7. Voltando à pergunta da questão da execução do movimento. Muitas vezes a gente se prende a um movimento por conta de um vício que é normal do ser humano. Existe a questão dos vícios, que é normal do ser humano. E por estar em um espaço reduzido, a tomada de decisão ela se torna tendo que ser mais rápida, tendo que ser mais estimulada. Ou seja, muitas vezes no movimento do campo, onde o espaço é maior, onde o terreno é maior, onde eu tenho que cobrir uma área maior, acabo tendo que pensar um pouco mais. Agora, a partir do momento que ela entra dentro da área, eu tenho que estar um pouco mais ativo, um pouco mais esperto, um pouco mais ligado, um pouco mais concentrado. Entendi. Por aí vai. Entendi. Bem ressaltado aí. O antepenúltimo tema é como é que o goleiro, como é que você treina e o goleiro em situações de ataque, é interessante, vem, todos os times, se não a maioria dos times, treina o goleiro inserido em situações de ataque. Eu sei que geralmente o goleiro não tem tanta coordenação motora lá com os pés, para ter tanta facilidade lá, mas como é teu dia a dia em relação a isso? O goleiro inserido em situações de ataque, mudança de setor, bolas longas, enfim, passes. Hoje em dia, o goleiro que não sabe jogar com os pés, eles acabam perdendo um critério a mais, entende? Que muitas vezes pode diferenciar ele de uma escolha futura para jogar. Eu acredito que desse aspecto vai de técnico para técnico, mas é fundamental o goleiro saber fazer sua zona de cobertura, interceptar um lançamento, certo? E primordial também ele ter um bom jogo com os pés, porque a partir do momento que a equipe está pressionada, a partir do momento lá que ele tem uma oportunidade de fazer um lançamento, ele tem que estar preparado e adequado para isso. Isso é estimulado nos dias no treino, certo? Domínio orientado, um passo mais firme, uma locomoção, sair de um espaço para receber essa bola fora de uma zona de perigo, executar um movimento de triângulo, aparecer por um passe. E a questão de zona de cobertura, eu costumo trabalhar com os goleiros, a questão de 3 zonas, dividimos o campo em 3 zonas, ofensiva, transição e finalização. A partir do momento que a bola está no campo adversário lá, digamos, na saída de bola lá do adversário, a gente se torna um posicionamento um pouco mais à frente da meia-lua. À medida que ela entra no campo de transição, que é aquela zona do meio, geralmente eu baixo até a marca do pênalti, cheguei até ali na zona de finalização, eu baixo até a linha da pequena área, na metade dela ali, tendo um posicionamento adequado para aguardar a qualquer momento uma finalização, sempre com os 2 bicos do pé apontados para a bola, para ter um estímulo melhor na zona de finalização. Às vezes também a gente vê erro comum mesmo, né? De às vezes o goleiro está na expectativa de ficar pulando o tempo inteiro, isso
Isso, Você é muito mais experiente que eu, sabe muito mais que eu. Isso é um erro de, tipo assim, goleiros que estão começando, ou às vezes outra, ele tem aquela um pouco de ansiedade, fator psicológico entra nisso, mas é um erro ficar esperando na expectativa, saltitando, não é isso, Felipe, ou não? Eu acredito que o goleiro em si, ele precisa saber os momentos que ele vai aplicar aquela técnica, porque muitas vezes eu pego um goleiro que tem aquilo como costume, tem aquilo como vício, e tipo, ele se sente tão seguro executando aquele movimento que ele não erra. Ele não erra, ele executa de uma maneira perfeita. Não tem por que eu chegar para ele, ó, tá errado isso. Vou aos poucos tentando estimular ele, manter o pé firme, sempre vivo, porque a partir do momento que eu faço uma leitura errada e faço um salto e vem uma batida, até que o corpo chega ao solo para reagir, eu perco um milésimo de segundo que pode custar uma reação que poderia ser mais rápida. Massa. Show. Penúltimo tema aqui estou tentando estudar mais sobre o tema e por isso sempre estou perguntando aí para vocês, como é que você acha que a tecnologia ajuda os goleiros no treino, no jogo? Tipo, você está lá no jogo, você bota a câmera lá no seu goleiro, depois aí você está lá com ele, debater com ele. Você acha que isso é um fator positivo ou acha que não é viável ter a tecnologia com os goleiros? Eu acredito que o ser humano, desde que é ser humano, ele vem evoluindo cada vez mais. E tudo que é preciso ser feito para ajudar, para agregar, é o que vai ser fundamental. Certo? A partir do momento que eu coloco uma câmera, poxa, eu vou filmar aqui seus gestos, seus movimentos, para a gente ver o que pode ser feito, o que a gente pode consertar, o que a gente pode evoluir, o que a gente pode aplicar. E, tipo, muitas vezes no olho nu a gente não consegue enxergar um detalhe ali que, poxa, por que fulano de tal não chega nessa bola na direita? Eu tô batendo na bola aqui e não consigo enxergar, mas lá na câmera eu vejo ele tendenciando um pouco o corpo para um lado, para depois atacar a bola para o outro, entende? E a tecnologia, ela é fundamental hoje, tanto no quesito de análise, como no quesito de tomada de decisões. Tem algumas seleções que, da própria Copa mesmo, que estão utilizando um óculos e simplesmente deixa a bola em um movimento mais lento para o goleiro se adaptar a tomar uma decisão melhor. Para ter uma tomada de decisão mais rápida, porque a partir do momento que a gente trabalha a nossa tomada de decisão, que a gente aprimora aquilo, a gente está apto a reagir de uma maneira mais rápida, evitando o erro. Porque, felizmente, a gente trabalha para, muitas vezes, evitar o inevitável. E quanto mais a gente trabalha, menos a gente erra. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, certo? Mas a gente quer, no máximo, diminuir a porcentagem e taxa de erros. O último tema aqui, Felipe, não é mais, tipo, é só mais um pedido. Uma dica que você dá dicas para goleiros que estão, tanto que estão começando agora lá no seu sub-7, 8, 9 por aí, tanto para os 17, 20 que estão beirando já ali o profissional. Como é que tem que ser a postura no treino? Sei que não tem uma receita de bolo, mas algumas dicas são tipo imprescindíveis. Alimentação, noite de sono, é importante, faz parte do treino. Um bom descanso, uma noite bem dormida. E é sempre importante a gente ressaltar que essas categorias de base, um dia lá tem 24 horas, eles passam 2 com a gente. 90% do dia eles estão sozinhos, sem a gente, então é importante também ser bem disciplinado fora do campo, né? Então eu queria só que você passasse dica para os goleiros que estão ouvindo a gente e acompanhando nosso conteúdo. A dica que eu dou é o foco, né? A gente precisa muitas vezes abdicar do que a gente gosta, do que a gente quer fazer naquele momento por algo que a gente quer no futuro, nosso propósito, nosso objetivo. Pô, se o meu objetivo é ser um goleiro bom, quero estar no mercado, quero jogar Brasileirão, eu quero sair, eu quero viajar para a Europa, eu quero jogar Premier League. Olha o perfil dos caras, olha o tanto que os caras se abdicam. Hoje em dia, se você parar para pensar, hoje em dia a área do goleiro vem crescendo mais ainda devido à performance, entende? Muitas vezes a gente busca sempre fazer aquele algo a mais. Aquele algo a mais, pô, tem 10 fulanos ali, 10 fulanos são iguais. Eu quero ser diferente deles, o que eu posso fazer? Eu tenho que buscar sempre ser diferente dos outros.
buscando uma performance melhor, seja ela atrás de um fisioterapeuta particular, um preparador físico particular, entende? E eu acredito que é fundamental três princípios para mim, quatro princípios para mim para o goleiro hoje. É o treino, é uma boa alimentação, é uma boa hidratação e um bom descanso, certo? Agrega também a parte psicológica. E o goleiro hoje ele tem que ter uma parte psicológica muito boa, porque a gente sabe desde que o tempo é tempo, desde que a bola é bola, só joga um. Então tem que estar ali com o psicológico em dia, porque a partir do momento que a oportunidade apareceu, eu tenho que estar preparado. Foi uma frase que um preparador de goleiro uma vez me falou, que eu guardei isso o resto da minha vida. Que eu sempre levo comigo, do preparador de goleiro, do tempo que eu joguei, que ele falava: é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado, entende? Uma hora vai surgir, não tem como não. Uma hora vai surgir uma possibilidade de você jogar, e é naquele momento que você vai mostrar o quanto você trabalhou, o quanto você se dedicou, o quanto você esperou por aquilo e abraçou. Entende? O futebol hoje é muito dinâmico. E eu digo, sendo bem sincero mesmo, a partir do momento que você entra ali dentro, que você se sai bem, que você faz uma boa partida e mantém aquilo, como eu disse, só joga um. Para você sair daquela posição, você vai ter que deixar o seu desempenho cair. E para que isso não aconteça, é necessário você manter esse foco, essa disciplina, uma boa alimentação, um descanso adequado. Tudo que você já falou aí, né? E só para terminar, que eu sempre, até curiosidade minha, pode ser também da galera, um top 3 teu de goleiros, todos os tempos. Pode ser, pode ser futsal, futsal ali, mas futebol de 11 mesmo, futebol de campo. 3 goleiros assim que tu acha, pode ser até pessoal mesmo, os tops mesmo. Bom, começando de baixo para cima, tipo, terceira posição. Eu acredito que hoje, para mim, desde que eu conheço futebol, vou dizer o que eu vi, o que eu vejo, né? A gente vê muitos goleiros em tópicos hoje que é algo absurdo, mas eu vou falar apenas do que eu vi, dos goleiros que eu vi. E para mim um top 3 hoje seria em terceiro lugar o Rogério Ceni, não somente pelo que ele exerceu, mas por ele ter sido alguém diferente dos iguais. Como tem mais gols que muito atacante aqui passaram a vida todinha. Isso já é algo diferente, já é algo que mostra, como se diz, uma perseverança ali que, pô, vou ser diferente, eu consegui ser diferente. Segundo lugar, eu acredito que, na minha visão, eu tenho como Dida, né, o Dida, que foi um cara excepcional desde quando comecei a presenciar o futebol. E em primeiro lugar para mim seria o Júlio César, que já foi seleção brasileira, por eu ter vivido aquele ápice dele de melhor goleiro do mundo quando eu era criança. Eu achava aquilo fantástico e, poxa, eu quero ser aquele cara. Entende? Massa. Irado. Te agradeço demais, Felipe, pelo convite. Querendo ou não, quando você, como eu falei no começo, quando você topa participar e entrar nesse debate comigo, você, querendo ou não, traz uma quantidade de goleiros muito boa para assistir não só você, mas como os outros, e conhecer nosso trabalho e ressaltar a importância. Então, te agradeço pra caramba. Espero que seja só o primeiro de muitos aí projetos que a gente tem em mente. Beleza? Obrigadão. Valeu.